Olá, guerreiras, a paz seja convosco. Vamos para a 12ª aula. O título de hoje é Fidelidade. Nós vamos começar com o livro de Apocalipse, capítulo 2, a parte B do versículo 10. Né? Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos permanecer fiel até a morte, né? E nós receberemos a coroa da vida, né? É para isso que nós estamos aqui, né? Tudo que fazemos para o Senhor, nós fazemos tudo que nós fazemos para que para que dê frutos, né? Para frutificar, né? Essa palavra, e frutificar e prosperar, né? Nós temos que estar fiel na presença do Senhor, né? Precisa ser feito com fidelidade tudo que nós fazemos para que, né, frutifique e a gente prospere, né? E quem nós estamos batalhando também venha prosperar, né? Frutificar também, né? Que essa é a intenção, né? Ganharmos para fazermos ganhadores, né? Essa fidelidade precisa ser absoluta, né? Pois Deus, ele é totalmente fiel conosco. Então nós também temos que ser fiel, né? Nós não podemos nos esquecer, né? O Senhor, ele tem a mais absoluta, mais real fidelidade, né, para conosco. Ainda que nós erramos, que nós pecamos contra o Senhor, ele está lá, fiel para conosco. Vou ler aqui para vocês. Ele é Senhor de tudo ou não será senhor de nada. Ou nós o servimos ou não servimos. Isso mostra pra gente lá em Deuteronômio, vou ler para vocês aqui, amadas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Vou deixar para vocês aqui. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os olhos têm visto. Não, peraí, amadas, vamos lá de novo. É que a letra é tão miúda, irmãs. Eu preciso de óculos mesmo, né? Fico falando da letra o tempo inteiro. Então, somente, vamos lá de novo, Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias a tua vida, e as fará saber os teus filhos e aos filhos dos teus filhos. É frutificar. E prosperaremos, né? Porque se nós alcançarmos, né, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, nós vamos estar frutificando e prosperando. Porque, né, que adianta ganhar o mundo e não ganharmos os nossos, né? Nós sabemos o quanto é difícil ganhar os nossos, né? Nós sabemos. Mas Deus é aquele que é fiel, né? Vou deixar um outro versículo para vocês. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. No livro de Salmos, capítulo 89, versículo 1. Fala sobre a soberania do Senhor para conosco, né? Ou Ele é Senhor de tudo para nós, ou não será de nada. E nesses versículos testifica, né? Jesus, quando ele desceu e foi oferecido, né, na terra para nos salvar, né, as orações e súplicas eram com lágrimas. Jesus tinha medo da morte
mas sem Deus. Ele não tinha medo da morte com Deus. Ele tinha medo de morrer sem Deus. Então, Jesus foi fiel até o fim, até o último minuto. Jesus foi fiel, né? Jesus recebeu a coroa da morte, né? Lá na cruz, a coroa cheia de pregos e espinhos. Recebeu a cruz, a morte da cruz, né? Que depois de Jesus foi decretado que ninguém mais seria morto na cruz, né? Porque era muito cruel e sofrido, né? Mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, mesmo sabendo pelo que ele ia passar. O propósito de Deus, né, é que nos leva a ser mais parecido com ele. Esse é o propósito, né? Que nós sejamos fiel, né? Para que nós nos tornemos parecidos com Deus. Nós jamais seremos como Deus e nem temos que ter essa pretensão. Jamais, jamais. Mas nós devemos caminhar para parecermos com o Pai, né? Até mesmo na sua fidelidade, né? Vamos lá, vamos seguir. Na oração é importante considerar que o fato de Deus ser fiel não significa que Ele fará tudo segundo as vossas expectativas, mas sim que responderá segundo a sua palavra. A fidelidade faz parte do seu caráter, né? Tem que fazer parte do seu caráter. Nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Que nem sempre aquilo que nós queremos é a perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, né? Nós temos que ser, né, claros nisso, entender isso, né, da parte do Senhor para nós, né? Então, a nossa fidelidade e o nosso caráter, a nossa perseverança, a nossa pureza é que vai determinar, a nossa fé é que vai determinar isso. E nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá bom? Vou ler aqui um versículo para vocês, está em 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é Deus, e é Ele que nos chama, né? E é Ele que fará por nós, desde que permanecemos firmes. É requerida por Deus de todos que o desejam servi-lo, ser fiel. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Além disso, requer-se nós, despenseiros, que cada um se ache fiel. É isso que ele quer de nós. Deus não está à procura de grandes talentos e revelações. Ele não se impressiona com a nossa capacidade ou inteligência, mas se alegra com a nossa fidelidade. Isso eu falei lá atrás, né? Não importa quantas faculdades eu tenho, né? Não importa, isso não importa para Deus, né? O que importa é o nosso caráter, a nossa fidelidade com o Senhor, a nossa fé no Senhor. Isso é que importa, né, para o Senhor. Jeremias, ele foi um intercessor fiel, vivendo num tempo muito difícil, né? Era uma nação em declínio espiritual, sendo atacada por vários inimigos, com um rei que dava crédito, né? Que não dava crédito, né? Na verdade, não dava crédito à palavra de Deus, né? Tinha outra fé, outra crença, né? Então, era muito desanimador, né? Em todo o tempo, o profeta, ele se manteve fiel, mesmo com tudo contra ele, né? Então, Jeremias permaneceu ali fiel. Vou ler aqui para vocês. Como intercessor, Jeremias colocou-se diante de Deus, chorando e clamando pela nação. Está lá no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 16. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Ai, por essas coisas eu choro. Os meus olhos
se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. E Jeremias clamou ao Senhor, clamou, né? E chorou e perseverou. Então ele tomou a causa do outro como a sua própria causa. Está lá no livro de Jeremias 14, capítulo 14, versículo 7. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor ao teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. E ele se humilhou na presença do Senhor, né? Em súplica, em fidelidade, e o Senhor lutou. Deus o usou para trazer a mensagem da palavra. O profeta anunciou os desígnios do Senhor, lutou por seu povo diante do Senhor, colocando-se como um deles, e buscou restauração espiritual da sua nação. Quando nos colocamos na brecha como intercessor, Deus compartilha conosco compartilha conosco palavras para o nosso tempo e sobre aquilo que oramos. Intercessor não milita em causa própria, mas pelo reino de Deus. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 16. Versículo 16. Cadê aqui? Mas eu não me apresentei em ser o pastor, Após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, está diante da tua face. É isso mesmo, está diante da tua face. Mas eu não me apresentei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu, ó, sabes que saiu dos meus lábios, está diante da tua face. Ele foi levantado, ele não escolheu, ele foi chamado. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então nós não temos que nos preocupar sobre o que Deus tem reservado para cada um de nós. Nós temos que ser fiel. E quando nós somos fiéis, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. Permanecemos fiéis mesmo quando não entendemos as circunstâncias. A resposta do Senhor virá no tempo oportuno. Seja fiel e a vitória será sua. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu saí do Indaiá, como agente comunitária, eu saí, assim, muito chateada, né? Com algumas pessoas, algumas colegas de trabalho, né? Algumas colegas, não, minto, uma colega de trabalho que se levantou contra mim, né? Na época, ela estava até afastada quando eu fui promovida para auxiliar de enfermagem, né? E ela falava que eu tinha sido promovida porque eu tinha amizade com a gerente, né? Então, por isso que eu tinha sido promovida, né? Um dia eu conto para vocês essa história, né? Ela chegou até a escrever carta anônima pro meu marido e colocar no correio dizendo que era meu amante, né? Como se fosse um homem que tivesse escrito a carta e falando que provava que era meu amante. Marcou o local e tudo com meu marido para que meu marido pegasse nós dois juntos. Mas não tinha como pegar porque não tinha amante nenhum, né? E meu marido chegou até aí, no local e horário marcado, mas não tinha como me pegar porque eu não estava lá, né? Não tinha como eu estar. Eu estava nessa época estudando, fazendo faculdade nessa época, né? E minto, nessa época eu fazia o curso de auxiliar nessa época
né? E eu estava na escola estudando, né? E nesse dia eu até me surpreendi, porque quando eu saí da aula, ele estava lá me esperando, né? E aí eu saí conversando com umas amigas e tal, nananana, não, nem vi ele lá, porque não era hábito dele estar lá. E aí ele me chamou pelo nome, Eliane. Aí eu olhei para trás e falei, ué, você aqui? Oi meninas, esse é meu marido, tal, não sei o quê. E ele bem sério, né? Eu falei, ixi, aconteceu alguma coisa, né? E a gente já não se falava assim direito há alguns dias, né? Falava assim só o essencial, já por conta dessa carta, mas eu não sabia, enfim. E aí depois ele me contou toda a história, e eu tenho um irmão que trabalha no correio. Esse meu irmão conseguiu saber porque quando você posta uma carta, mesmo que anônima, você tem que assinar um documento, né? E aí meu irmão, por ser um funcionário exemplar, tal, o chefe dele consentiu que ele visse essa assinatura, né, no correio, e a gente acabou descobrindo quem tinha postado a carta, que era ela, né? E aí começou todos os meus lamentos, as minhas dores e os meus choros, né, no serviço, porque ela declarou guerra mesmo, enfim. Eu saí de lá nessa condição, que eu só tinha sido promovida porque eu era amiga da chefe, né? E aí, por fim, eu passei, fui para trabalhar como auxiliar, me matriculei na faculdade, logo em seguida fui fazer faculdade. E aí, quando eu fui promovida a enfermeira, é, eu, eu fui para a cidade de Tiradentes, trabalhei lá, cobri uma licença maternidade por 6 meses, né? E aí voltei para o Indaiá como enfermeira, né? E aí eu chorei muito, muito no dia. Ah, meu Deus do céu, como assim eu vou voltar para lá, né, e tal, que não sei o que, nananã. Aí voltei, trabalhei 5 meses cobrindo uma licença maternidade. Foi assim, né? Os médicos queriam que eu ficasse como enfermeira na unidade e tudo, mas a APS acabou não permitindo, né? E me mandou para o Robru, onde eu trabalhei como auxiliar. E eu trabalhei com uma enfermeira que era sapatão, né? Ela, perdão da palavra, não é essa, né? A palavra correta, né? É, ela gostava de mulher, né? E ela não gostava de mim pela minha condição de cristã, né? E acabou fazendo a cabeça de algumas pessoas contra mim, mas quando eu saí de lá, saí assim com uma má impressão, né? Pessoas que já tinham trabalhado comigo há muito tempo, que me conheciam, mas mesmo assim foram influenciadas. E aí eu voltei para lá. E eu lembro que eu liguei para uma amiga minha da igreja, a Ivone, e aí falei para ela, né? Ivone, meu Deus do céu, chorando, chorando, irmãs, chorando. Eu vou voltar pro Bru. Eu já passei pelo Indaiá, agora eu vou ter que voltar pro Robru. Eu não acredito nisso. E aí ela virou para mim e falou assim: Eliane, fique em paz, Deus sabe todas as coisas. Sabe o que que eu vejo nisso tudo? Aí ela não sabia nem a passagem direito para me falar. Aí ela falou assim: sabe quando o rei mandou pegar o servo lá e colocar no burrinho e sair pela cidade com ele, mostrando: ó, esse é meu servo fiel? É o que Deus está fazendo com você, botando você nos lugares onde você saiu com desprezo, né? E aqui fala, né? Sobre o fiel vem as bênçãos do Senhor. Permanece fiéis, permanecemos fiéis, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. A resposta do Senhor virá no tempo oportuno. Seja fiel e a vitória será sua, né? E o Senhor me honrou. Nos lugares onde eu saí desonrado, o Senhor me honrou, né? Então eu me lembrei disso estudando essa passagem. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nós lemos no início só a parte B, agora nós estamos lendo tudo. A maior recompensa é estar com o Senhor.
E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Deus não nos leva pelo que somos, mas pela vida e fidelidade na perseverança. A realidade da presença de Deus não depende do lugar onde estamos, mas apenas da determinação que colocamos sempre o Senhor diante de nós. Amém, amadas? O Senhor tem que vir sempre adiante. E quando nós somos fiéis ao Senhor, tudo Ele fará. Todo o caminho Ele colocará. E o Senhor sabia que eu ia passar por cada um desses lugares com louvor e honra. Né? Porque graças a Deus eu faço a minha profissão que eu escolhi para fazer, eu faço com excelência, né? E eu passei por esses lugares para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele fosse exaltado, não o meu. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor e amado Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade na tua presença, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Louvado seja e engrandecido o teu nome, Pai. Continua nos capacitando, nos abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, o nosso entendimento para que nós possamos aprender mais de ti, para que nós venhamos nos parecer contigo, Senhor. Nos fortalece, nos capacita, Pai, para que nós sejamos firmes e fiéis na tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Beijo, amadas. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou.
the way